Olá, professores, a paz do Senhor. Estamos aqui na história dos reis de Israel. Quarto trimestre, reta final, final de ano, final das lições, e a gente aqui falando dos reis de Israel, trazendo para as criançadas, né, a lição, o aprendizado, tudo que esse legado que deixaram de bom e outros que deixaram de negativo, que a gente não deve fazer, professor. A gente sabe que os juniores são aqueles alunos de 9 a 10 anos, aqueles alunos que estão animados, chegam empolgados para aquela aula abençoada. Muitas vezes o professor chega até um pouco cansado, desanimado, mas diante da dinâmica dos seus alunos, com certeza, aquela será uma aula abençoada. Que Deus abençoe a tua vida, professor, o teu ministério, e será bênção. A gente vai falar sobre a lição número 11, uma lição muito boa, uma lição que a gente tem prazer de falar, porque o exemplo é muito bom, que fala sobre Ezequias, um rei de oração. Criança ora, professor, você sabe disso. O nosso ministério, né, tem incentivado os trabalhos liderados por criança com oração. E criança ora e Deus escuta a oração da criança. Então, com certeza, a tua aula vai se direcionar à oração. Vai ser uma aula que você vai dar, mas você vai estar sempre trazendo a oração. A gente vê aqui que o rei Ezequias foi um homem fiel e temente a Deus. Alguém a qual a gente pode falar e dizer com grande satisfação como é bom servir a Deus e como é bom a gente ler a Bíblia e ver histórias abençoadas. E a gente vê aqui a história de Ezequias, quando a gente fala de um homem que serviu ao Senhor e tinha ali tranquilidade em pedir ao Senhor. Porque ele pediu ao Senhor e o Senhor escutou. A gente vê quando ele estava em aflição, Ezequias, ele suplicou ao Senhor. E súplica, rogos, quando a gente coloca o nosso quebrantamento, o nosso coração e pede ao Senhor. E Ele tem para dar. Então, já ensina a teus alunos que eles têm que pedir, e pedir a Papai do Céu. A gente vê quando aqui oramos ao Senhor, Ele renova nossas forças. E você ali vai falando sobre Ezequias, vai contando a história, e será uma aula voltada para a oração. A gente vê que a oração, a fé e a perseverança são os ingredientes essenciais, professor, para que você diga aos teus alunos como é que estão a oração de vocês. Vocês têm falado com o Papai do Céu e você ali vai interagindo e deixa as crianças responder. Eles com certeza irão responder de resposta de oração a qual Deus deu a eles, porque criança que ora é criança que tem resposta. Fala um pouco sobre fé também, né? A fé, você não está vendo o resultado, mas você crê. E muitas vezes eles estão precisando de uma salvação dentro do lar, da porta aberta, a cura de um avô, de uma avó. Então, são N coisas que acontecem na vida dos pequenos. E ali você está investindo no reino de Deus. A lição, ela vai a história todinha no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, do 1 ao 23. Faz essa leitura antes, professor, se prepara, tá certo? E a gente vai também para 2 Reis, capítulo 19, do 14 ao 19. Estuda aí antes, se prepara, porque será uma lição abençoada. E dá um pulinho também para versículo 35 ao 37. Será uma lição voltada à fé, perseverança e oração. Não esquece, professor, de trabalhar o para meditar. A gente tem aqui no livro de Salmo, tá certo? Que fala que o Senhor aqui no verso 41 e 2, tá? Fala também Salmos 40 e o verso 4. Também você vai trabalhando isso com os teus alunos, tudo falando sobre esperança, fidelidade, confiança, a qual o Senhor livra a gente do mal. Tem também Colossenses capítulo 4 e o verso 2 no para meditar, perseverar na oração. Estamos vivendo um mundo que o pessoal quer as coisas instantâneas e a oração ela tem que ser trabalhada e tem que ser esperada com alegria a resposta da parte de Deus. Trabalha com teus alunos. Filipenses capítulo 4 e o verso 6, que diz, Deus ouve as nossas súplicas, né? Fala aí sobre resposta das orações, é o que a gente vem falando, mas tudo no tempo de Deus. E para fechar o para meditar, Hebreus capítulo 10 e o versículo 36, paciência para fazer a vontade de Deus. Tem gente hoje que não tem paciência nem de chupar uma uva que tenha o caroço, quer sem caroço, e tem realmente, né? Às vezes não tem paciência de descascar, né, uma fruta, que é algo muito mais rápido e muito mais prático, mas cuidado com a praticidade, pois pode te levar a abismo.
né? A gente sabe que a perseverança, a oração, a paciência são ingredientes que a palavra de Deus nos ensina. E a gente, quando a gente continua fazendo a vontade do Senhor, dá tudo certo. Estimula teus alunos a pegar na Bíblia. Estimula teus alunos a ler, professor. E será uma aula abençoada. A gente vai aqui voltando para a história de Ezequias e você tem aqui os visuais, tá certo? Que vai te ajudar durante a história. Caso não tenha, professor, não tem problema, coloca aí uma folha, pede para eles desenhar um rei, fala que é Ezequias, fala da grandiosidade ali do reinado dele, o quanto Deus abençoou você ter mente por obedecer a palavra do Senhor. Ezequias tinha 25 anos quando ele se tornou rei de Judá. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Você fala de obediência, professor, para os teus alunos. Sempre trazendo a palavra de Deus. Não dá para enfeitar na aula de EBD. A aula de EBD é a escola dominical voltado à Bíblia. Por mais que a gente traga uma dinâmica, alguma coisa, mas são apenas complementos muito pequenos, porque a grandiosidade e a direção principal é do Espírito Santo voltado para a Bíblia. E muitas vezes a gente vê que se perde isso, né? E é perigoso, porque aqui estamos para falar de Jesus. E os pequenos entendem, porque é do pequeno, né, que a gente faz o grande. E eles estão na escola dominical, debaixo ali, professor, da tua mão, orientando e trazendo uma aula abençoada. Aqui também diz que aconteceu que no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe foi ali sitiada, né? Ela subiu as cidades contra e as tomou. A gente vê uma situação de guerra difícil. Os meninos gostam muito de trabalhar isso e você vai interagindo. Tem criança que se identifica com cada história que a gente vai contando. E o rei Ezequias prontamente rasgou as suas vestes. Fala que antigamente as pessoas rasgavam as vestes, vestiam pano de saco. Explica para as crianças o que é pano de saco, ele não tem, tem até aqui no vocábulo também. É um tecido áspero e resistente, geralmente utilizado para guardar objetos e alimento, mas é uma maneira de humildade diante do Senhor. Então, hoje, muitas vezes, a gente está no robótico da oração e é perigoso, mas traz para os teus alunos a gente quebrantar o coração e falar com Deus. E falar com Deus as palavras sem burocracia. Às vezes você vai falar com autoridade, alguma pessoa a mais, e você vê as palavras ali para sair tudo certinho e tudo mais. Mas quando a gente fala com Deus, Ele nos conhece por dentro e a gente vai botando com sinceridade. E a oração de uma criança é muito linda, com sinceridade. Tem crianças que já impõem a mão, faz uma oração e é bênção, com certeza. E a gente vê aqui a história de Ezequias, que Oséias profetizou, respondendo ali à situação de Ezequias, porque Deus manda profeta e manda a resposta. Tenho certeza que as crianças na igreja, ela tem essa experiência e vê essa situação. E o Senhor diz que o Senhor não deixará que os assírios o assustem, dizendo que não pode salvá-lo. Ou seja, Deus não deixa a humilhação por muito tempo. Ezequias precisava de uma resposta, e Deus tem resposta para dar, com certeza. Diz aqui que o Senhor então atendeu ao clamor. Você vê que a lição é toda voltada à oração, a clamor, a rogos, a súplica, e você trabalha isso com teus alunos. Professor, chega um tempo que os alunos, ele começa a ter a mesma linguagem que o professor, de tanto que se parece a comunhão com a lição e com o dia a dia na escola dominical. E diz assim que o Senhor ordenou a um anjo que feriu o arraial dos assírios, levando à morte cerca de 185.000 soldados. Ou seja, Deus, ele faz, ele é um Deus de milagre. São histórias de milagre a qual você traz para a tua aula e isso vai mexendo com os alunos. Imagine um anjo ferir uma quantidade enorme dessa, só Deus mesmo, é coisa de Deus. E os pequenos vão aprendendo, professor. Aí diz que naqueles dias também aconteceu algo com Ezequias. A gente aqui está um pouco acelerado, mas na sala de aula o teu tempo é melhor, tá certo? E essa história, essa parte de Ezequias que ele adoeceu, a gente diz assim, que Deus ele agiu imediatamente. Quando fala que o profeta Isaías veio dizer que ele iria morrer. E quando a gente fala de morte, a gente fala de tristeza, a gente fala de perca. E se disser que você vai morrer, é um pouco estreito, é difícil, né? E ele diz assim que, conforme a notícia, Ezequias se pôs-se a orar e chorou muito. E suplicou a Deus, que pedindo ao Senhor, né? E mostrando o que tinha feito. A gente fala da responsabilidade de fazer alguma coisa para o Senhor e fazer quando estivermos vivos, na oportunidade de servir a Ele com alegria. Então Isaías retornou outra vez com a mensagem informando
que ali Deus estaria acrescentando 15 anos. Então veja que duas histórias maravilhosas aí no reinado de Ezequias. Senaqueribe, a situação do anjo, e agora a situação de Ezequias, que o próprio iria morrer, mas Deus reverteu a situação e acrescentou 15 anos. Deus tem 15 anos para nos acrescentar. Que 15 anos é esse? A data, o cronômetro, o calendário é de Deus, então não é nosso. Mas faz aí a vontade do Senhor e conta para as crianças com alegria, professor. Eu quero trazer uma dinâmica bem rapidinho para você também, falando sobre a oração, pois a gente viu aqui que Isaías ele trouxe a resposta, e a resposta foi imediata. E você pode levar alguns confeitos, eu trouxe aqui jujuba, confeito, você pode levar e colocar vários em cima ali da tua mesa que você dá aula, e as crianças já vão ficar com o olhinho brilhando, porque vira confeito. E você pergunta, quem vai querer? Todos irão querer, obviamente, mas você escolhe apenas 3. Imediatamente você já dá 3 dos confeitos para aquelas crianças que veio. Depois de um tempinho, você vai dando a aula e tudo mais, e você chama mais 3 e você dá. E depois os demais, no momento, você não vai dar. O que eu quero falar com isso? Teve uns que todo mundo pediu, mas os 3 primeiros receberam imediatamente. Em seguida, você deu um tempo e deu mais 3, ou seja, demorou um pouquinho, mas receberam o confeito. E os últimos, no momento, não receberam, teve uma longa espera, né? Então, a gente fala da resposta das nossas orações. Tem resposta que serão imediata. Ezequias orou e Deus deu a resposta ali imediatamente. Deus responde na hora e no momento que Ele quer. Mas tem resposta que Ele vai demorar. Não vai ser no nosso cronômetro, no nosso horário. Você vê a dinâmica que a gente fez? Algumas crianças imediatamente recebeu, mas outras demorou um pouquinho para receber. E as demais você demorou muito mais ainda para dar até o término da aula. E criança não tem muita paciência, a gente vê que são acelerados. Mas no final você conta para ele a espera da oração, a espera da resposta a qual você orou. Não sair do momento que Deus te colocou ali, porque a resposta é certa, mas é no momento dele. E no final, talvez, trazendo para as crianças, com certeza o professor vai dar confeito para todo mundo. Mas tem resposta que Deus dará não. E criança também tem que aprender o não, não é verdade? E o adulto hoje em dia também tem que aprender o não de Deus na nossa vida, pois ele é didático, ele nos ensina e ele tem finalidade na nossa vida. Então, os períodos das respostas das orações na nossa vida é propósito de Deus. Nesse mundo tão acelerado que vivemos, mas que possamos buscar mais ao Senhor. A palavra de Deus diz, abre ali a tua porta, entra no teu quarto, fala com Deus que está em secreto. E com certeza Ele tem resposta para a tua vida, professor, e para a vida dos teus pequenos. O objetivo aqui da lição, observar que a oração pode mudar circunstâncias difíceis. A oração muda. Qual é a circunstância que o teu aluno está passando? Coloca um momento de oração, pede para ele expor o pedido de oração e vai ter resposta. Lembrando que é no momento de Deus. A expectativa, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, lança nos pés do Senhor e ensina a teus pequenos. Lembrando que o memorizando é Salmo 51:17, que diz: ó Deus, o meu sacrifício e o meu espírito humilde, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Que haja arrependimento, que haja quebrantamento. E essas palavras, professor, com certeza, a gente vê aqui Ezequias, a figura, um reinado próspero, abençoado, a qual Deus estendeu as mãos. Por quê? Porque estava debaixo da oração do Senhor. Nos dias atuais, estão muitas vezes fazendo tanta coisa durante o culto e não estão priorizando o momento da oração. Mas que os teus pequenos aí conheçam que o momento da oração é fundamental, pois é o momento que falamos com Cristo e Ele tem resposta para nos dar. Amém? Que Deus abençoe. Não esquece de fazer aí o exercício com os pequenos, de abençoar a vida deles, cada família, e será uma bênção, professor, para você. Dá um like, compartilha, comenta, e eu tenho certeza que esse ministério a qual Deus te chamou tem finalidade para a tua vida, não só a tua, mas a cada um dos teus pequenos que você tem ensinado. E o rei Ezequias deixou esse legado, esta história tão abençoada de comunhão e resposta de oração
para a nossa vida. Que Deus abençoe, professor, a cada um de vocês. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.